O Centrão brincou de fazer pressão e acabou se isolando e agora está sozinho, desesperado, nadando no mar aí, infinito, não sabe para onde vai chegar. E a gente vai falar sobre isso hoje nesse vídeo. Eu sou Steph, especialista em campanhas políticas. Quem já acompanha o canal sabe que eu venho falando e batendo insistentemente na questão do Centrão com relação à campanha presidencial de 2026. Especificamente no caso de Flávio Bolsonaro, a gente tem aí algumas personagens que vêm se demonstrando players efetivos do sistema que tentam combater a campanha de Flávio Bolsonaro. Uma que está cada vez mais se revelando é a própria questão do Tarcísio de Freitas. Há muitas pessoas que não querem admitir isso, mas Tarcísio sim, já vem há muito tempo se colocando como um candidato do sistema. Eu não estou falando pelas palmas que ele deferiu pro Alexandre de Moraes, o tapinha nas costas do Lula e nem um beijo que ele deu no rosto da esposa do Alexandre de Moraes. Eu estou dizendo pelas suas atitudes mesmo. Tarcísio, ele visitava o Jair Messias Bolsonaro sempre com aquela oratória de, olha, meu líder, meu amigo. O Tarcísio sabe que ele não iria muito à frente com a sua vida política se não existisse o Bolsonaro. E claro que o Bolsonaro, por ter optado Flávio Bolsonaro como o sucessor do voto do bolsonarismo e não Tarcísio, ele meditou e pensou claramente que, olha, eu não vou confiar em outras pessoas, só confio nos meus filhos. E isso já demonstra pra gente que o Tarcísio não é totalmente confiável. Ele é necessário, é muito diferente ser necessário de ser confiável. Mas o que envolveu essa questão e polêmica do Tarcísio, que acabou revelando mais essa pressão do sistema, foi o fato de terem inserido nas pesquisas e até mesmo nos bastidores o nome de Michele Bolsonaro. Todo mundo sabe que é uma pré-candidata ao Senado de Brasília, mas foi colocado, veiculado, ventilado nos bastidores e dizendo pelas palavras da imprensa, assessores ou pessoas próximas da base do governo de Tarcísio, eles sempre colocavam Michele como uma possível vice-candidata. A gente sabe que essas questões não iriam ser resolvidas dessa forma e nem muito bem aceitas por parte do voto do bolsonarismo, dos eleitores do Bolsonaro. Mas olha o que chama a atenção, e eu vou pegar duas matérias aqui, exatamente para provar para vocês como o Centrão, desesperado, tenta de alguma forma trazer aqui a perspectiva para os eleitores de Bolsonaro de que o Centrão está isolando. Vamos lá. Essa notícia aqui, ela é de 11/12/2025, do ano passado. Análise. Centrão escancara isolamento de Flávio Bolsonaro. Presidente do PSD e líder do PP, ou seja, Kassab e o presidente do PP deram declarações descartando candidatura presidencial do senador. Primeiro que eles não decidem quem o Bolsonaro deve optar. O Bolsonaro optou pelo filho, pelo Flávio Bolsonaro. E eles não têm controle sobre isso. Eles têm controle com os candidatos deles. Quem são os candidatos do Centrão, do PSD e do PP? Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior. São esses os candidatos, não existem outros candidatos. Então eles colocaram o seguinte, olha, Centrão escancara isolamento de Flávio Bolsonaro. O que eles querem dizer? Não estamos compactuando. Mas o Centrão tem voto? Não, o Centrão tem arranjo político, o Centrão tem força em prefeituras, é importante nesse sentido. Mas o nome de Bolsonaro é muito mais forte. Se a gente for ver então, continuando, lendo aqui as notícias, você vai ver, ó, em um movimento quase simultâneo, presidente do PSD, Gilberto Kassab, e líder do PP, Luizinho Teixeira, lá do Rio de Janeiro, deram declarações contundentes, naquela época, reforçando o isolamento do filho mais velho do ex-presidente. Isolamento. Isso é uma palavra. Reforçando o isolamento. Veja, para quem não sabe, quando você dá uma entrevista, seja mesmo que guardando a fonte, para um jornalista, você diz palavras e você vai dizer o seguinte, olha, não põe isso daí, hein? Não põe isso daí, põe essa palavra. Eles garantiram ambos isolamento, ou seja, era uma tática, era uma estratégia isolar. Então a gente vai aqui para uma matéria da Veja, tá? Olha aí, ó. Isolado por Centrão, Flávio diz que Tarcísio o apoiará no momento certo. O que tem a ver
isolado pelo Centrão, Flávio diz que Tarcísio apoiará no momento certo. Ou seja, não poderia ser a matéria assim, a manchete? Flávio diz que Tarcísio o apoiará no momento certo. Por que entrou a palavra isolado pelo Centrão? Entendam isso, eu estou explicando para vocês. Está entrando esta palavra porque foi uma matéria plantada pelo Centrão, pelo grupo de apoio de Tarcísio de Freitas. E vocês, alguns de vocês, das pessoas, não são vocês assim a maioria, né? Alguns ficam chateados porque eu coloco aqui no vídeo a questão do Tarcísio. Mas, gente, na política não dá para confiar em ninguém. Não dá mesmo. É uma inocência muito clara. Quem seria Tarcísio se não fosse Bolsonaro? Por que ele não declarou o apoio irrestrito e delegou para a sua base de apoio de partidos publicamente para que ele não permitiria, não aceitaria mais nenhuma informação de que fontes ligadas ao governador. Por que não? Porque Tarcísio está fazendo o jogo de, olha, não, eu apoio o Bolsonaro, eu sou leal, mas se acontecer alguma coisa, ele vai entrar. Se houver uma chance, ele entra. Agora, nós temos o prazo, que acho que mais 2 meses e pouco, para que Tarcísio, caso queira ser candidato a presidente da República, ele saia do cargo de governador e vá postular o cargo de presidenciável. Se a pressão for muito forte e ele sair, o que vocês vão achar disso? Vai ser o cúmulo do absurdo. Eu acho que ele não vai jogar porque ele não tem saída. Agora, sabe o que o Flávio poderia fazer? Sabe o que o PL poderia fazer? Começar a especular um candidato ao governo do estado de São Paulo, pelo PL. Aí eu quero ver se Tarcísio aguenta a bucha. Aí eu quero ver. Né? Não está isolando? Então isola o Centrão. Então, essa matéria, ela exemplifica o que está acontecendo na política hoje, na corrida presidencial. Você só tem 2 candidatos fortes. A verdade é essa, por máximo que você não concorde, que acha que é o seguinte, olha, não, tem que ter vários candidatos, só tem 2 candidatos, só tem Lula e Flávio Bolsonaro. O resto é fichinha, o resto é para blindar nos debates, que nem foi Simone Tebet, que nem foi vários outros candidatos que estão lá propostos somente para fazer a blindagem, para que determinado candidato não receba paulada nas costas. De resto, nós só temos 2 candidatos. E assim, sinceramente, eu acho que eu perdi a confiança no Tarcísio no momento ele começou a bater palma para o Alexandre de Moraes. A gente pode dizer assim, não, estamos sendo republicano. Ele bateu palma numa fala que exemplifica de que Alexandre de Moraes não estava perseguindo ninguém. O Alexandre de Moraes estava dizendo, olha, aqui a gente comprovou que a gente não estava perseguindo ninguém, é da democracia, soberania, blá, blá, ele bateu palma com aquilo, não tinha que bater palma. Até o Ricardo Nunes não bateu palma. E como é que tem gente que ainda tem a pachorra de vir aqui nos comentários e dizer, olha, você está perseguindo Tarcísio, é isso, acho que você está se comportando como uma pessoa da esquerda, que loucura é essa? Tem que ser sincero. A direita já teve Frota, já teve diversos nomes que fizeram a mesma coisa. Então, não vamos ser inocentes, não vamos querer ser mais realista do que o rei para dizer que o Tarcísio está se colocando numa posição ali não desfavorável. Ele cancelou a agenda com o Bolsonaro. Por que ele cancelou? Cancelou porque especularam, olha só, fontes ligadas a ele especularam que a declaração de Flávio Bolsonaro relacionado à sua visita, dizendo que ele ouviria do Bolsonaro de que ele deveria seguir a sua reeleição no governo do estado de São Paulo, e isso foi feito, essa declaração foi feita depois da sua declaração em Ribeirão Preto, quando ele dizia que estou indo visitar um amigo. Perceba a diferença nisso. Então, amigos e amigas, assim, aqui a ideia é entender quais as dificuldades que a direita vai ter na campanha deste ano. E a gente não pode aqui tentar ignorar os fatos. Os fatos estão aí. O PT não tem ninguém para lançar, a não ser o Lula. É a última trincheira deles. Já no caso da direita, tem outros nomes? Tem outros nomes. Mas, pela regra da cronologia, por tudo que está acontecendo com o Bolsonaro, por toda essa perseguição, o 8 de janeiro, por tudo que aconteceu nesse país, Flávio Bolsonaro é um excelente nome. E não tinha problema nenhum.
Aí no momento certo eu vou falar. Não é no momento certo. Ele, quando não tiver mais alternativa, ele vai falar. Aí vai vir um monte de gente aqui e vai dizer o seguinte, olha, tá vendo só? Você falou do Tarcísio, mas ele tá lá com o Flávio Bolsonaro. Não, é porque não tinha mais alternativa. Aí quando não tem mais alternativa, aí vai ter que falar. O Flávio vai ficar do lado, vai abraçar, vai ficar no caminhão, vai ser coisa de doido. Vai virar melhor amigo. Então, agora é o momento dele saber e sentir, e todos os outros sentirem, de fato, que as pessoas estão vendo as coisas. Ninguém é idiota. Percebe? Mas eu quero ouvir aqui nos comentários. O que vocês acham disso? Aí, isolado pelo Centrão? Ou foi a direita que isolou o Centrão tá bagando que nem doido ali, ó, pra mídia, pra tentar salvar alguma coisa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se não curtiu, curte aqui, me ajuda, compartilha nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos aí de amigos, dá uma comentada aí, quero saber de onde você é, tá bom? A gente vai se ver aí no próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso Brasil.